Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você nesse canal. E hoje nós vamos pro 13º episódio da nossa série de vídeos dissecando o álbum do Pink Floyd. 13º episódio, hein? O que você acha disso? Seria esse cara um azarão? Disco de 1987, A Momentary Lapse of Reason. O primeiro disco do Pink Floyd a não contar com a presença do membro fundador Roger Waters. Pois é, vamos contextualizar você depois de mostrar esse material bacana aqui, ó. O que acontece? A gente sabe que depois ali do lançamento do The Final Cut de 1983, que é considerado por muitos como o disco solo do Rogerinho Águas, né? Afinal de contas ali o David Gilmour teve uma participação até razoável, o Nick Mason muito pouco, e você sabe que o Richard Wright, né, também membro fundador, já não estava ali desde que acabou a turnê do The Wall, aquela turnê que você sabe, que você conhece, falamos disso no vídeo passado. E o que acontece? Acabou ali a gravação e o lançamento do The Final Cut, e o Roger Waters, né, já ali pensando em fazer um trabalho solo. Afinal de contas, você sabe muito bem que o Roger Waters tinha oferecido para a banda, tinha mostrado para a banda dois conceitos antes da gravação do The Wall, logo assim que o Animals foi lançado e houve aquela grande turnê em The Fresh. Ele apresentou ali um conceito falando sobre um muro dividindo um artista do público, e também falou de um conceito que viria, no caso, a se tornar o seu primeiro álbum solo. Primeiro, entre aspas, né, se você não levar em consideração Music from the Body, que ele fez lá com o Ron Gissing, né, aquele disco lá com sons do corpo humano, que muitos consideram como o primeiro dele. Depois veio a sair esse aqui, claro, depois do lançamento do The Final Cut, ele quis lançar essa que seria a sua segunda opção para a banda. Depois do Animals, que era a história do caroneiro. Esse meu aqui tem a tarja, né? Eu não vou falar desse disco agora não. Vamos só falar aqui da situação desse disco aqui. Por quê? Porque o Roger Waters agora lançou um disco solo em 84, que é esse aqui, The Pros and Cons of Hitchhiking, e o David Gilmour lançou também um disco solo chamado About Face, também em 1984. O que acontece? Tanto o David Gilmour com a sua turnê, como o Roger Waters, estavam com um show sendo até cancelados por falta de venda de ingressos. Não era aquela coisa que eles estavam esperando. E ali a gravadora, juntamente com o Steve Herc, que era ali o empresário da banda, queria material, queria disco novo. E aquela briga, aquela coisa entre eles que não dava certo, aquela coisa que não se acertava. O Nick Mason, em contrapartida, também já estava aí, junto com o Rick Fenn, que era o guitarrista do 10cc, gravando o seu disco chamado Profiles, até um disco que eu tenho muito bacana, o disco do Nick Mason com o Rick Fenn do 10cc, inclusive, com a participação de David Gilmour em uma das músicas, Lie for a Lie. Tem uma música interessante, tem umas batidas interessantes. E tá ali cada um correndo para um lado. Richard Wright, ninguém tinha mais notícia, e o Roger Waters ali, né, com aquela coisa, sai ou não sai, sai ou não sai. Quando chega em 1985, ele realmente decide sair do Pink Floyd, anuncia a sua saída. Diz que Pink Floyd é uma força criativa gasta e que não tinha jeito. E ali a banda tinha acabado, só que ele usou as suas próprias palavras para dizer que não tinha mais Pink Floyd. Em contrapartida ali a CBS e o Steve Herc querendo mais material, e o David Gilmour cobrando o Roger Waters, nós temos que gravar, nós vamos gravar, não vamos parar com a banda. Nick Mason também tinha esse sentimento. E o que acontece? O Roger Waters não queria mais, ele queria continuar
como um artista solo, tanto que ele dispensou até o Steve Hook, que era o empresário deles na época, e arrumou um outro empresário para ele não queria mais. Só que ele não achou realmente que o David Gilmour e o Nick Mason iriam tocar o barco sem ele, porque ele mesmo dizia que o Pink Floyd era ele. Eu sou o Pink Floyd. Vocês não têm condições de levar o manto, o nome da banda. Vocês não são, né? Vocês não são nada. O David Gilmour não se sabe se era para provar alguma coisa ou se realmente ele queria continuar como Pink Floyd. Por quê? Porque ele viu que as vendas de ingressos do About Face, que é um bom disco, seu disco, segundo disco, sabe que em 1978 tem o primeiro disco com o seu próprio nome, David Gilmour, e agora em 84 lançou About Face, mas apesar do disco ter uma venda considerável, isso é um bom disco, os ingressos não foram tão bem, e ele sabia que com o nome Pink Floyd ele iria vender muito mais, e o Roger Waters já tinha anunciado: tô fora, acabou. E o que ele fez? Como ele tinha um monte de demos, ele começou a fazer um monte de composição. Inclusive ele sentiu que a partir de uns versos que ele tinha escrito, que não era comum para ele escrever a letra antes da música, né? Até porque ele mesmo fala que ele nunca foi um letrista. O David Gilmour nunca bateu no peito e disse: eu sou um compositor de letras. Tanto que o problema dele com o Roger Waters, tanto dele como o Nick Mason, o Roger Waters, era a quantidade de palavras que o Roger Waters agora estava colocando a música. A música tinha perdido espaço para as letras. Nick Mason chegou um dia a falar assim: se quer escrever, escreva um livro. O Nick Mason chegou a falar isso. E o David Gilmour também falou que a parte musical estava perdendo para as letras, tanto que se você parar para pensar no The Final Cut, pouco instrumental, pouco arranjo, né? Na verdade, os arranjos estavam ali complementando as letras, mas cadê os arranjos do Pink Floyd que você via naquela banda de space rock, progressivo, experimental que você via? Não tinha mais ali, pelo menos no The Final Cut, ali tinha um conceito espetacular. No The Wall também tinha um conceito espetacular, mas não tinha muito daquele Pink Floyd do Animals para trás. O Animals você encontra ainda alguns trabalhos do Richard Wright ali contribuindo com o teclado, fazendo aquelas camadas espetaculares, aqueles solos bacanas ali na introdução, inclusive de Chip. Mas em Animals não tem isso, e não tem também em The Final Cut. Existem muitas letras espetaculares, conceitos muito bem construídos por ele, depressivos até em The Final Cut, mas musicalmente o Pink Floyd não apresentava aquele som que você curtia, né? In the Dark Side of the Moon, todos aqueles efeitos, o Alan Parsons ali colaborando, o Wish You Were Here, o Metal, não tinha isso, cara. Parecia que todos os trabalhos agora, que eu falo assim, pós-Animals, estavam mais com a cara do Obscure Bad Clouds, que não tinha muita coisa de instrumentos, era aquela coisa para acompanhar mesmo a letra. Então o David Gilmour estava ali com um monte de demos e queria fazer um disco. Ele tinha escrito a letra do que viria a ser a Sorrow, e ali ele começou a achar que ele tinha um material bom para trabalhar. E como eu disse, ele não sabia se seria um disco solo ou se seria um disco do Pink Floyd. Fato é que ele queria continuar com o Pink Floyd, né? Com ou sem o Roger Waters, que já tinha decidido sair. O que acontece? O Roger Waters agora estava planejando gravar um disco, um novo conceito, chamado Radio Chaos, disco que você conhece muito bem, né? Você conhece muito bem. E ele queria trabalhar com Bob Ezrin novamente. E o Bob Ezrin chegou a conversar com o Roger Waters sobre a possibilidade, só que o Roger Waters queria ele ali tempo integral na Inglaterra, e o Bob Ezrin estava com problemas no seu casamento,
Inclusive o Nick Mason também estava passando problema no seu casamento novamente. Essa turma não é fácil não. E o David Gilmour, inclusive, acho que estava se separando também nesse período. Estava com a vida meio bagunçada. E o que acontece? O David Gilmour também chega pro Bob Ezrin e fala assim: pô, tô querendo gravar um disco sob o nome Pink Floyd. Tu vem comigo? O Bob Ezrin olhou para a proposta do Roger Waters, começou a pensar no cara que o Roger Waters é, aí começou a pensar no David Gilmour querendo fazer um disco do Pink Floyd. A escolha dele foi, né? Sabia que era muito mais fácil trabalhar com David Gilmour e não ia ter tanta dor de cabeça e ter que gastar tanto tempo com Roger Waters. Ele decidiu ficar com David Gilmour. E ali, trabalhando naquelas demos, eles foram apresentar para um executivo da CBS, tal de Stephen Haldesky, o nome desse. E esse cara, num almoço junto com o David Gilmour, inclusive quem contou isso foi o próprio Roger Waters numa entrevista. David Gilmour com o Bob Ezrin junto com esse Stephen Haldesky falaram sobre o novo disco. O cara ouviu alguma coisa e falou assim: cara, beleza, mas isso não parece com Pink Floyd. Esse cara deve ter batido esse troço pro Roger Waters, que foi e contou essa história para todo mundo. Isso não parece com Pink Floyd, vão ter que mexer nisso. E o que acontece? O David Gilmour, ele tinha dado uma entrevista dizendo que o que o Roger Waters falou era uma grande besteira, porque o Pink Floyd sempre gravou sem se importar com a opinião das gravadoras e dos executivos. Eles simplesmente levavam o material, segundo David Gilmour diz, eles levavam o material pronto até com a capa, que falava que esse é o álbum. Então ele não se preocupou com aquilo. Porém, aquilo entrou na cabeça dele. Já que eu quero fazer, não agora um solo, eu vou fazer um disco do Pink Floyd para provar de repente na cabeça dele que eu posso fazer um disco do Pink Floyd sem ele, eu vou fazer um disco do Pink Floyd. Mas como fazer esse disco? Chamou o Nick Mason, tá dentro, o Nick Mason começou a trabalhar junto com ele. Começaram a investir uma grana e ali começaram a dar os primeiros passos. Pegaram algumas coisas de um rapaz chamado John Karen, que havia gravado algumas coisas junto com o David Gilmour no seu estúdio. E o David Gilmour começou a trabalhar com o vocalista e guitarrista, compositor também da banda Tennessee, chamado Eric Stewart. Porém, o David Gilmour viu que as letras, afinal de contas, o David Gilmour ele fazia a composição de todas as melodias, né? Inclusive do disco A Momentary Lapse of Reason, as melodias são dele. Com algumas músicas começando a partir de arranjos, como é o caso de Learning to Fly, que a melodia começa baseada numa sequência de acordes ali criada pelo John Karen. Só que o David Gilmour ele não sentiu que com o Eric Stewart do Tennessee, que é um grande compositor, eu também gosto muito do Tennessee, acho uma banda fantástica, mas não deu liga. Então ele começou a procurar novos parceiros para escrever as letras, porque ele sabia que era o ponto fraco. Tanto que numa entrevista ele falou que seria muito difícil fazer o disco sem o Roger por causa dos seus conceitos. Então ele decidiu que não seria um disco conceitual. Iria uma música, cada música falar de um tema e pronto. Não seria um disco conceitual, como o Pink Floyd sempre fez antes do The Dark Side of the Moon, né? Antes do The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd não trabalhava com conceitos. E ali ele juntou alguns amigos dele para fazer composições de letras, como Anthony Moore, um grande compositor, também o Pat Leonard, que trabalhou com a Madonna, era muito conhecido por ter trabalhado com a Madonna. Chamou também o Phil Manzanera, que era o guitarrista do Roxy Music, que depois veio acompanhar o David Gilmour a partir do On an Island, o seu disco solo aí de 2006. O Phil Manzanera do Roxy Music voltou, continuou a trabalhar com David Gilmour depois de 2006. E aqui ele trabalha com David Gilmour na música chamada One Sleep. E também tem o Bob Ezrin escrevendo alguma coisa. E o David Gilmour
participando aí junto com esses caras da produção e composição do disco. O que acontece? Muitas pessoas dizem que o problema desse disco é ter muito a cara dos anos 80, que é muito carregado de reverb nas vozes, sintetizadores pesados da época e que hoje ele soa como um disco datado. Porém, você lembra do VCS-3, que era o sintetizador que eles compraram na época que saiu ali, na época ali depois do Metal, eles começaram a trabalhar ali nas composições do The Dark Side of the Moon. Pink Floyd sempre trabalhou com equipamento de ponta, sempre trabalhou com sintetizadores, trabalhava com o Júpiter, trabalhava aí com Mini Moog, trabalhava com tudo que aparecia de novo na época, você sabe disso. Eles foram pioneiros em experimentação. A música Welcome to the Machine é uma música totalmente tecnológica. Então você não pode pegar, é a época. A Momentary Lapse of Reason foi um disco gravado em meados dos anos 80. Os discos do Genesis, Invisible Touch, os discos do Yes e tantas outras bandas, o The Moody Blues, quase viram uma banda de synth pop nos anos 80. Então era a tendência. Então ninguém pode dizer que, como muitos criticaram na época que o disco saiu, que o disco usava muitos artifícios dos anos 80. Era a tendência. Tanto que eu vou propor a você um exercício. Não estava na hora de fazer isso, mas eu vou propor a você. Eu fiz isso aí e é uma coisa fantástica. Se você pegar essa última remixagem do Delicate Sound of Thunder e você colocar as músicas, tem todas as músicas do Momentary Lapse of Reason. Se você colocar todas as músicas do Momentary Lapse of Reason que tem nessa nova versão do Delicate Sound of Thunder, na ordem do disco, sem aquela interferência de teclados carregados e toda aquela parafernália de reverb, tu vai ver que ele vai se tornar um disco espetacular, apesar de muitos sentarem o pau no Momentary Lapse of Reason. Até separei ele aqui, ó. Foi o primeiro disco do Pink Floyd que eu ouvi, Delicate Sound of Thunder. Você ouvindo esse disco aqui, não a Momentary, mas ouvindo as músicas do A Momentary no formato ao vivo, melhor ainda nessa nova versão remixada, não essa aqui é boa, não tem os excessos dos anos 80, e aqui quem tá tocando a bateria é o Nick Mason mesmo. Por quê? Porque o Nick Mason não toca a bateria no Momentary Lapse of Reason, senão se eu não me engano, na Learn to Fly. Acho que ele só toca a bateria na Learn to Fly. O resto é o Carmine Appice e o... como é que é o nome do cara? É o Jim Keltner. Jim Keltner, que toca a bateria. Então, quando você pega e faz o exercício de colocar as músicas ao vivo do Delicate Sound of Thunder na ordem do Momentary Lapse of Reason, você vai ver que o disco ele se torna atemporal. Ele não fica preso aos anos 80 como a sua versão de estúdio, né? E tá aí, o Pink Floyd foi, o David Gilmour e o Nick Mason, mais o Bob Ezrin, foram para o Astoria, que é o barco flutuante do David Gilmour ali no Tamisa, ali em Londres. Porque o David Gilmour comprou o barco barato e ele pensou em transformar o barco no estúdio. E realmente deu certo, começou a gravar ali. Só que o Roger Waters descobriu que o David Gilmour junto com o Nick Mason estavam produzindo um disco sob o nome Pink Floyd. E o Roger Waters não ia aceitar isso nunca, né? Sabe do jeito que ele é? Ele ainda detinha direitos, né? Ele era acionista da marca Pink Floyd Music. Aí ele correu atrás. E tava lá o David Gilmour e a galera gravando. O Roger Waters chegava lá no meio da gravação. Vamos parar tudo, vamos parar, vocês não podem fazer isso. Daí começou uma briga na justiça pelo nome, porque ele disse que o Nick Mason e o David Gilmour não tinham condições de levar o Pink Floyd, porque ele era o Pink Floyd, não poderia, aquilo era uma blasfêmia. Tudo isso enquanto ele produzia o seu Radio Chaos. E o que acontece, cara? Toda hora eles estavam gravando ali no Astoria e recebiam um telefonema de um advogado
ou então era o telefonema do Roger Waters não aceitando que eles estavam gravando. Roger Waters ia lá, atrapalhava tudo. E para alegria do Bob Ezrin, o David Gilmour e o Nick Mason decidiram ir para Los Angeles gravar nos estúdios da A&M para poder fugir do Roger Waters e seus advogados. E o disco está ali sendo gravado. E essa briga, eles foram muito ousados, na verdade. O David Gilmour foi muito ousado, por quê? Porque ele nem sabia se ele ia conseguir deter o nome Pink Floyd. Estava gravando um disco com Pink Floyd. E tudo isso em segredo, né? As pessoas não sabiam exatamente o que estava acontecendo. E ali, você sabe, convidou uma porção de gente para participar da gravação. E além disso, ainda chamou novamente ele, Storm Thorgerson, que não participava das capas do Pink Floyd desde o Animals, porque no The Wall o Roger Waters, brabo com Storm, chamou o Gerald Scarfe, e no The Final Cut ele mesmo, junto com seu cunhado Willie Christie, quis fazer a capa ali do The Final Cut. Ele mesmo, eu faço a capa. E aqui o David Gilmour chamou novamente o Storm Thorgerson para fazer a capa, cara. E essa daqui é uma das capas mais icônicas do Pink Floyd, cara. São 700 camas arrumadas em uma praia, como se fosse um leito de hospital, aqui com o Langley Eldis sentado. Esse cara aqui tem uma coisa interessante, ele aparece depois no clipe de On The Run, que foi feito para a turnê do A Momentary Lapse of Reason, que rendeu o disco Delicate Sound of Thunder. Ele fez o clipe, participa também do clipe de Learn to Fly e também participa do clipe que é usado no telão na turnê do Momentary Lapse of Reason, remando aquela canoa. O nome dele é Langley Eldis. Sabe quem é esse cara? Esse cara é o barqueiro do David Gilmour, o cara que tomava conta ali do Astoria. Ele tomava conta da Astoria. E por que ele está aqui? Porque o David Gilmour, em certa feita, o Astoria se soltou, porque o rio Tamisa, ele deu uma não sei o que houve lá, uma enchente, uma maré, que o barco, a Astoria, se soltou. E esse camarada aqui foi lá, que era o barqueiro dele, e puxou de volta sozinho com a canoa o barco para ser preso novamente na beira do rio ali. David Gilmour ficou tão agradecido, cara, que ele começou a participar. Se eu não me engano, também no fundo naquela capa do The Pulse, que tem um cara jogando para trás como se estivesse voando, dando um mergulho, é ele também, o Langley Eldis. Tá aqui, ó, o David Gilmour, cara, gente boa, né? Tá aqui sentado, aqui nessa cama aqui, ó. Vou puxar aqui o material pra gente ver, tem muita informação para falar. As camas aqui dispostas, 700 camas, meu povo, são 700 camas. O trabalho que isso deu para fazer, se eu não me engano, foram 2 semanas. E o cara que tirou a foto, que eu esqueci o nome dele também, é Robert Dowling. Robert Dowling, ele ganhou um prêmio por essa foto aqui, que o conceito é do Storm Thorgerson, mas as fotos, quem tirou, pelo menos aqui das camas na praia, foi o tal de Robert Dowling. Tá aqui o disco, tá aqui o nosso Encourage. Bacana, né? Tá o cara aqui. Nessa mesma foto tem aqui também uma, acho que é uma enfermeira, né? Tem os cães aqui. Tá vendo? Os cães de Dogs of War. Tá aqui, ó. O nome do disco, A Momentary Lapse of Reason, vem da música One Sleep. O disco, ele iria ser chamado, ele teria 2 nomes. Um nome é One Sleep, que seria um dos nomes. Outro nome seria Promise Broken, The Promise Broken, negócio desse. E acabou sendo o nome da uma frase que tem dentro da música One Sleep.
E essa ideia de fazer essa capa aqui veio de uma frase que tem na música Yet Another Movie, que é A Vision of Empty Beds, a visão de camas vazias, que Storm Thorgerson ouviu e pensou nisso aqui. Aí, por que não juntar 700 camas na beira de uma praia, cara? Que cara maluco, mas é uma capa muito icônica, cara. Olha isso aí. Tá aqui a ficha técnica, né? Aquela coisa toda que você conhece, todas das músicas. Aí Learn to Fly, né? Antes vem Signs of Life, Dogs, muito bacana, cara, esses cachorros aqui com os olhos acesos, sinistro. Eu acho esse disco até um pouco sinistro. One Sleep, On the Turning Away, aí a letra. Capa do single, essa aqui. Essa aqui também é a capa do single de One Sleep, né? Esse disco aqui liberou 3 singles, né? One Sleep, On the Turning Away e Learning to Fly. Eu pensava que o solo era um single, mas não foi não. Nem Dogs of War. Aliás, Dogs of War chegou a tocar em rádio, mas não chegou a sair como single, se eu não me engano. É aqui o resto do encarte. Quem trabalhou aqui, vamos novamente aqui ler a ficha técnica aqui. Nessa edição, a minha edição de vinil tem uma foto do David Gilmour e do Nick Mason. E o nome dos dois está assim maior. O nome do Richard Wright está pequenininho. E o que acontece? Por que eles trouxeram o Richard Wright? O Richard Wright ele foi demitido ali no período The Wall e ele tinha assinado um documento que ele não poderia voltar para a banda. Você acredita nisso? Pois é. Então o que acontece? O David Gilmour ele pensou em trazer o Richard Wright novamente para formar o Pink Floyd, já que o Roger Waters não queria mais, formar o Pink Floyd como ele era. Só que legalmente ele não poderia nem a princípio, por causa da briga que eles estavam tendo na justiça, nem a princípio pôr fotos do Richard Wright, nem colocá-lo como membro da banda, tanto que o nome dele ficou pequenininho, igual o nome do John Kerry, o nome do Bob Ezrin, o nome dele ficou menorzinho, entendeu? Então tá aqui, ó, músicos adicionais, Bob Ezrin nos teclados, também tem o Jim Keltner na bateria, Tom Scott no saxofone, também tem aí o Carmine Appice também na bateria, o Michael Landau também fazendo as guitarras adicionais, também aí tem o Tony Levin, baixista do King Crimson, tocando baixo aqui no disco, onde o David Gilmour não toca, é o Tony Levin. Depois, para a turnê do Delicate Sound of Thunder, do disco lá, do A Momentary Lapse of Reason, o Guy Pratt começa a tocar o baixo com o Pink Floyd e até o final da banda ele acabou substituindo realmente o Roger Waters, inclusive fazendo as vozes ali de Run Like Hell, né? Também aí, além do Tony Levin, tem o John Kerry, que já falamos sobre ele, tecladista também que acompanharia a banda aí por muito tempo. O Scott Page, que era o tecladista, o saxofonista que tocava com o Supertramp em suas turnês, né? Que inclusive o Scott Page disse que quando ele foi chamado para participar da gravação do disco, ele não sabia quem era o Pink Floyd, o que era o Pink Floyd. Ele telefonou para os amigos dele e falou assim: pô, tal de uma banda Pink Floyd aí chamando para tocar saxofone. E ele toca em Dogs of War, fazendo um duelo com o David Gilmour. Os caras falaram: é mesmo? Tu vai tocar com o Pink Floyd, cara? Vai gravar ele? Porque é legal. O que é isso? Depois ele deu uma entrevista dizendo que isso mudou a vida dele. Tem também aí o Bill Payne, o John Halliwell do Supertramp, aquele saxofonista do Supertramp fazendo aquele solo principal ali no meio do Terminal Frost, né? Aquela instrumental bacana demais. É o saxofonista do Supertramp, cara, participando. O David Gilmour ele participou do disco do Supertramp Brother Where You Bound, aí de 85, aí, né? Por outro, uma mão lava a outra, e tá aí o John Halliwell do Supertramp tocando aqui o saxofone em Terminal Frost. Também tem aí agora nos backing vocals,
a Carmen Twile, Phyllis St. James e Darlene Goldenhaven, olha o nome da mulher, fazendo aí os backs vocais no CD, viu? A produção é do David Gilmour e do Bob Ezrin. Na turnê, o pessoal que canta é diferente. Entra a Durga McBroom, entra a Rachel Fury. Inclusive tem uma polêmicazinha que, se você for ver o show lá, o Momentary Lapse of Reason, o DVD ou a fita cassete, tem um momento que o David Gilmour tá tocando a guitarra e se aproxima da Rachel Fury e ela pisca o olho e manda um beijinho pra ele. E na época todo mundo achava que tava rolando ali um negócio ali, porque o David Gilmour tava separado, não tinha conhecido a Polly Sanson ainda, e dizem que tinha um negócio ali. Então, no faixa a faixa, a gente começa aí com Signs of Life, que é uma música que a parte da guitarra ela já tinha sido composta, segundo David Gilmour, desde os anos 70, de 1970, entre 77 e 78, já estava ali gravada. O barulho de remo que você ouve no começo, ali no Tamisa, no Astoria, o Bob Ezrin, ele grava esse barqueiro do David Gilmour, o Langley Eldis, ele grava o cara remando ali, passando do lado do barco. É aquele som que tu escuta ali no começo da música Signs of Life. Ali aqueles sintetizadores ali, o Bob Ezrin, também o Richard Wright, agora na banda. O Richard Wright ele meio que chega no finalzinho, né? Mas ele já chega já colocando ali das suas ali. Você reconhece ali o som dele. E tá ali no começo ali da música, aquela parte mais bombástica de Signs of Life, né? Essa galera toda tocando e o David Gilmour trazendo aquele solinho de guitarra que vem depois, que ele tinha composto na década de 70, mas ele regrava aquela guitarra, não é a mesma. Uma música que abre bem o disco, né? Pink Floyd voltando a fazer música instrumental depois de um tempo sem fazer nada instrumental. Depois segue com ela, a música que virou single, né? Uma música mais conhecida do disco, que é Learning to Fly. Diz a lenda que alguns dizem que o título dessa música é oriundo da coisa do David Gilmour alçar voos, né? Agora como líder da banda, e a banda conseguindo voar sem a presença do Roger Waters. Mas o David Gilmour falou que não, né? Nada disso, cara. É porque ele gostava de pilotar aviões e realmente ele na época estava aprendendo. Tanto ele como o Nick Mason estavam aprendendo a pilotar aviões. Só isso. Tem nada de filosófico em relação a isso, né? E as vozes que você ouve tanto na Signs of Life como em Learning to Fly são as vozes do Nick Mason. Ele tá sempre ali gravando voz. Inclusive aqui ele não toca muita bateria nesse disco, mas ele trabalha com muitos efeitos, colagens, aquela coisa que ele sempre fez. Ele em Signs of Life, ele recita 2 frases de um poema de autor desconhecido, e aqui ele está falando sobre instruções de voo no meio de Learning to Fly. No disco, David Gilmour que faz os solos de guitarra, mas na turnê é o Tim Henwick, guitarrista da mais alta qualidade, que faz os solos ali em Learning to Fly na turnê, mas no disco é o David Gilmour mesmo que faz, tá? Tem ali um arranjo muito bacana essa música. E tem aquelas vozes dos backs aqui que já citei, muito legal, cara. Learn to Fly realmente é uma música espetacular. Tem um clipe dirigido aí pelo Storm Thorgerson, né? Que foi dirigido no Canadá, que aparece aquele índio lá, aquela ceifa, aí depois o cara vai voar, aquela coisa toda. Tu já viu o videoclipe, né? Foi feito na época, inclusive ganhou um prêmio. Depois vem uma música que ela apareceu por acidente, Dogs of War. Tava ali o David Gilmour, mas a galera ali experimentando alguns sons no estúdio, aí pegaram um som de risadas, né? E começou a botar aquele som de risada. Eles mudaram a velocidade e começou a aparecer com um barulho de cachorro. Aí, em contrapartida também, o John Kerry, eu não sei quem foi, que ligou lá um looping de efeito que entrou aquele
Aí veio a composição de Dogs of War, aqui com os dois saxofonistas, o Tom Scott e o Scott Page, fazendo aí participação. A música meio que blues, né, cara? Ela tem um andamento meio de blues, bem parecido, inclusive, com o andamento de Money. É onde que eu quero falar aqui. O Roger Waters, ele numa entrevista, ele chegou a dizer o seguinte, que o Momentary Lapse of Reason era uma falsificação inteligente do Pink Floyd. A minha pergunta é, pode uma agência de carro como, vamos botar, a Volkswagen, ela fazer uma falsificação do seu próprio produto? Eu acho que isso não cola, cara. Dizer que o Momentary Lapse of Reason é uma falsificação inteligente do Pink Floyd, não, porque ali tava o Pink Floyd, só não tava ele. Dizer que é uma falsificação por quê? Porque usou efeitos de voz, usou colagens, som de telefone, som de relógio, som de... Não, cara, o Pink Floyd sempre fez isso. Sempre fez isso. Independente do Roger Waters estar lá, por que seria uma falsificação? Usar o mesmo tipo de efeito de guitarra, o mesmo delay, usar... Né? Como que pode ser uma falsificação se é a própria banda tocando? Eu nunca concordei com isso. Uma falsificação inteligente, não. Até porque o Roger Waters cuidava mais da parte dos conceitos e dos vocais, das letras, aliás. A parte da música, quem cuidava era o David Gilmour, o Richard Wright e o Nick Mason, com aqueles efeitos que ele sempre colocou, narração que ele sempre colocou. Então, essa história de falsificação inteligente não me desce. Dizer que o disco não tem letras profundas é uma coisa, o disco não tem letras profundas, mas é justamente o que David Gilmour e Nick Mason falaram. Nós queríamos trazer uma volta para o Pink Floyd sonoro, não lírico, sonoro. E o que fizeram foi aquilo com o que eles tinham na época, que era aquela tecnologia, né? Fechando parênteses, nós vamos agora para uma música que começa com muito efeito. One Sleep, a parceria do David Gilmour com Phil Manzanera, aí do Roxy Music. A música mais pop do disco, mas eu não acho ela tão pop não, cara. Porque a troca de acordes dela, eu acho uma troca de acordes muito inteligente. Fala sobre um deslize, né? Parece que tá falando de uma gravidez indesejada. E aqui você vê o baixo do Tony Levin, do King Crimson ali presente, uma coisa muito bacana. Inclusive no show ao vivo, né? O Guy Pratt faz aquele solo muito bacana. Eu não acho que essa música seja uma música tão pop assim não. Pode ser engano meu, mas eu não acho que o formato dela seja tão pop. A sua estrutura pode parecer, mas não acho tão pop não, né? Inclusive a versão dela ao vivo é até superior a essa do disco. Em seguida vem a música chamada On the Turning Away. Cara, que música é essa? A música com um dos tempos mais complicados, né, em andamento do Pink Floyd é essa música. Essa música é fantástica, a letra meio que uma letra de protesto, muito bacana. Inclusive o Roger Waters lá na frente, ele primeiro criticou o disco, depois ele chegou a fazer uma declaração que se eu tivesse colocado as letras, não seria um disco tão ruim, né? Ele chega a dizer isso, né? Deu mal palmatório. E ali tem, cara, um solo, né? Um solo que não entrou do Richard Wright. Dizem que é um solo espetacular, mas não entrou em versão nenhuma dessa música. Ele tinha criado um solo ali que não entrou. Mas os solos do David Gilmour são espetaculares, cara. On the Turning Away é uma música fantástica e cabe sim pra mim dentro do universo do Pink Floyd tranquilamente, cara. É o Pink Floyd dos anos 80. Você não tem um Radio Chaos? O Radio Chaos parece com o Pink Floyd, é o Roger Waters em sua melhor forma. Se o Roger Waters tivesse continuado no Pink Floyd, o que teríamos era um Pros and Cons of Hitchhiking e um Radio Chaos. Pensa nisso. Se o Roger Waters tivesse conhecido, o que nós teríamos era o Radio Chaos, esse disco. Enfim, vamos pro lado B agora, falando do vinil, né?
Começa com a música também, que eu acho muito bacana, uma música sinistra, a letra também meio confusa ali, não fala muita coisa. Yet Another Move, eu gosto muito dos teclados dessa música, acho aquela introdução muito legal, cara, acho muito legal. A música, inclusive, tem narrações ali no meio da música do filme Casablanca, e de um disco chamado, de um filme chamado One Night On. É um filme com esse nome. E é um musicão, cara, tem um solo bacana de guitarra ali, a voz de David Gilmour também é maneira. Eu gosto dessa música aí. Ela tem um tom meio gótico, meio sinistro, futurista. É uma música boa, tem gente que não torce o nariz pra ela, mas eu gosto dessa música. Partimos então para uma vinheta que pra mim, não sei porque que isso tá ali, poderia ser o final da Yet Another Movie, que é Round and Round, pra mim não. Aí vem a New Machine Part 1, que é dividido em duas partes. A primeira e a segunda ficam com a Terminal Frost no meio, que é uma instrumental ali com o Scott Page não, com Tom Scott no saxofone e o John Halliwell do Supertramp. Até uma música decente. E o disco aí termina com Sorrow, cara. Sorrow, que é a música que o David Gilmour começou fazendo a letra para depois vir a música. E ele pega ali, ele vai gravar esse solo em Los Angeles, num tal de Los Angeles Memorial Sport Arena. Ele foi gravar, cara, esse solo nesse local, porque era o local, tinha um som ideal para ele fazer o solo. Aí essa música aí é o Tony Levin no baixo, a bateria é eletrônica, que o David Gilmour toca bateria eletrônica, mas no show ao vivo ali é o Nick Mason tocando ali a bateria. Ele teve que aprender as músicas todas, né, para fazer a turnê, que começou logo em seguida após o lançamento do disco, que foi em 7 de setembro de 1987, e chegou em terceiro lugar no Reino Unido e terceiro lugar nos Estados Unidos, perdendo para Michael Jackson com Bad e para o Whitesnake, o disco auto-intitulado aí de 1987, e A Momentary Lapse of Reason ficou em terceiro lugar, né, na parada americana. Mas na Espanha ele ficou em primeiro lugar, se não me engano, em 38 semanas, ficou 38 semanas nas paradas da Alemanha. Os astronautas da estação espacial chegaram a dizer que era o melhor som para se ouvir no espaço, era A Momentary Lapse of Reason. Naquela época o CD estava se popularizando, que ajudou o Pink Floyd aí com a sua turnê, que foi uma turnê espetacular aí, que deu aí à luz o grande show que veio se tornar o CD, aliás, o CD e a fita VHS, Delicate Sound of Thunder, que tem um clima de pesadelo, né? Quando tu vê aquele show, cara, ele tem um clima de pesadelo bem sinistro, mas é um show espetacular. Muitos falam que é o primeiro show do Pink Floyd que sai oficialmente. Você sabe que o Uma Guma, né, traz ali aquelas 4 faixas no disco 1. Então eu posso considerar que Delicate Sound of Thunder é o segundo disco ao vivo do Pink Floyd, né? Mas é um discaço, um disco muito bom. Foi uma turnê que deu muito certo, vendeu milhões e milhões de ingressos, e a banda, ela ressurgiu cinzas, das cinzas. Ela vendeu muito mais do que o The Final Cut, que foi a pior venda, perdendo somente para o Metal. The Final Cut perde somente para o Metal. Agora não, o Pink Floyd, né, se reinventa como um trio. O Richard Wright, logo em seguida, ele passa a ser membro oficial da banda. Mas está aí o Pink Floyd trazendo para os fãs que estavam querendo material, um novo disco, quando todos pensavam na possibilidade de não mais haver Pink Floyd, inclusive o Roger Waters, que acabou perdendo na justiça, e o nome ficou para o David Gilmour e companhia, e o Roger ficou somente com as propriedades sobre a propriedade intelectual do The Wall e o porco do Animals. Tanto que quando
o Pink Floyd começou a usar o porco na turnê aí do Momentary Lapse of Reason, o Roger Waters pensou em processar a banda, para a banda não ser processada. Sabe o que fizeram? Colocaram testículos no porco. É aquele porco lá com testículos, para poder ficar diferente do porco do Roger Waters. Que palhaçada esse Roger Waters brigando com os caras por causa do Flávio, cara maluco. Então é isso aí, galera, mais um vídeo aí falando sobre essa banda espetacular, Pink Floyd, trazendo aí mais informações para vocês. São muitas coisas, muitas histórias a respeito desse disco. 13º álbum da banda, esse número representa alguma coisa? Você que é supersticioso, ainda bem que eles não foram e conseguiram realmente dar a volta por cima, deram a volta por cima. David Gilmour chegou a confessar que seria muito difícil fazer o álbum sem Roger Waters. Cara, a diferença de uma personalidade para outra, cara, né? A diferença da personalidade para outra. Enfim, semana que vem tem mais. Semana que vem vamos pro 14º episódio com The Division Bell. Isso aí, então tem muita história para falar desse disco, cara. Tem muita história. E semana que vem a gente tá junto com mais episódio da série Dissecando Álbuns de Pink Floyd. Valeu, um forte abraço. Até semana que vem. Compartilha, comenta, dá o seu like. E você que não é inscrito, se inscreva. Senão os cães de guerra vão pegar você.